Vamos para o vídeo de hoje com um título muito interessante, que é humildade. Para quem está acompanhando a leitura por completo da Bíblia durante o ano 2024, os livros de hoje será Gênesis 33, capítulo 33, capítulo 35 e Mateus capítulo 10, versículo do 1 ao 20. Para o nosso devocional de hoje, eu vou fazer a leitura de 1 Coríntios 15, 3, 10, que diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, a gente vê nessa passagem o que diz Paulo, mas antes de trazer aqui minha reflexão para essa passagem, para essa palavra humildade, vou ler aqui e fazer aqui a leitura do devocional para uma reflexão desse texto. A palavra humildade vem do termo latino humilitas, que significa baixeza. A humildade, pois, é a qualidade de ser humilde, em contraste com a atitude de arrogância. O conceito incorpora ideias de gentileza e submissão. A pessoa humilde é cortês e não rude. A humildade é uma atitude de modesta autoestima. É uma condição em que o orgulho é rejeitado. É a isenção da arrogância. No cristianismo, supõe-se que a humildade seja uma das virtudes principais, aquela que nos resguarda do orgulho humano, o qual anula tão facilmente os propósitos da graça. Também envolve o senso de sermos meras criaturas, débeis e indignas diante de Deus, como também a humildade diante dos homens, condizente diante do homem, a posição inferior. Reconhece a própria dependência da graça e da provisão de Deus. Reconhece em Deus a fonte de todo o bem-estar e todas as realizações. Declarou Paulo em sua humildade: mas pela graça de Deus sou o que sou. Nem todos os sistemas éticos louvam a humildade. Aristóteles, talvez refletindo uma atitude grega comum, elogiou a autossuficiência altiva como uma virtude e degradou a humildade como um vício de deficiência. Kierkegaard via o homem separado por um infinito abismo que o afastaria de Deus e ajoelhado. Em sua opinião, a humildade é apropriada para sua condição natural. Agostinho, por sua vez, pensava que a humildade é necessária para a verdadeira santidade. Essa palavra humildade, ela pode também ser um pouquinho discutida e interpretada de maneiras diferentes. Eu acredito que
A humildade trata-se de você ter condição de e realmente você ser superior a alguma situação, mas não querer expor ou tomar vantagem sobre isso. Na verdade, o que eu quero dizer em relação a isso com a humildade eu associo isso, na verdade, à resistência de injustiça, porque assim como as escrituras mostram a resistência à injustiça, ou seja, o quanto você suporta a injustiça, assim como Cristo suportou tamanha injustiça, podendo e sendo superior a toda aquela situação, mas deixou-se acontecer e suportou aquela injustiça de maneira humilde. É quando você se dispõe àquela situação e não aceita, eu não acho que seja aceitando como, acreditando como verdade, mas suportando aquele momento, suportando aquela situação, suportando frustrações alheias. Então, eu gosto de trazer essa reflexão à humildade, mas como suportar a injustiça. Porque sabendo você que você é digno de coisas maiores, de que você é filho do dono do ouro e da prata, e porventura está acontecendo certas coisas com você, é aí onde você deve ser humilde, aceitar aquela situação, não aceitando, acreditando naquilo como verdade para dentro de si, mas suportando tamanhas injustiças. E quando for exaltado, tendo a certeza e falando que, assim como Paulo, é graças a Deus, porque não seríamos nós bons suficientes em nós mesmos, mas reconhecendo a grandeza de Deus, pois é graças a Ele tudo que fazemos de bom e de melhor. Então que essa palavra, que essa reflexão faça você pensar um pouco e refletir sobre humildade, sobre o verdadeiro significado de humildade, não no sentido de situação, mas de ser. Não é de estar, mas de ser verdadeiramente e suportar injustiças. Se isso vai acontecer, e quando você reflete um pouco sobre isso, você procura entender a situação. Que esse vídeo te ajude a refletir sobre essas coisas e te direcionar a cada dia mais, a cada situação, aos caminhos do Senhor.